E a resposta dela foi: a minha mãe é a prova da existência de Deus. Então, o que aconteceu comigo? Logo que estourou a pandemia, no início do ano, eu percebi que o meu olho estava... Eu não estava enxergando, mas eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. E eu demorei, porque era aquelas grandes mortes, todo mundo que ia para o hospital pegava Covid, passava Covid. Eu demorei. Quando foi em junho, eu procurei o médico, em Londrina, de oftalmo. E ele fez vários exames em mim, ele olhou para mim e falou: olha, tem uma notícia boa, uma notícia ruim. Uma notícia boa é que você não tem nada na vista, mas eu acho que você tem na sua cabeça. Então, eu quero que esta semana ainda você procure, faça esse exame, a ressonância da minha cabeça, e volte a falar comigo. Nós estávamos na época da pandemia, eu pela minha idade, não era, em tese, urgência, não conseguia vaga nenhuma. Eu demorei uma semana para conseguir com encaixe. Naqueles dias, pela minha idade, só pessoas com acima de 60 anos tinham acompanhante. E eu falei com o pessoal da Ultramed lá, eu falei: eu preciso com urgência do resultado. Quando eu saí da ressonância, o médico falou assim: pode esperar, que eu vou te dar o parecer agora mesmo. Vai eu sozinha. Sentei e esperei. O resultado veio que eu estava com um tumor na cabeça. O tumor ele já estava alastrado na minha vista esquerda, e eu não tinha prestado atenção que eu estava cega. Eu já não tinha minha vista esquerda. E eu não tinha prestado atenção, era simplesmente eu tampar a mão, um olho, que eu ia saber. Mas eu estava forçando tanto a minha visão que eu não percebia que eu estava cega da vista esquerda. Aí eu corri, chorando, sozinha, até a clínica, que era muito próxima. Ele não estava. Daí a moça, eu chorando, a moça da secretaria falou: manda para ele pelo WhatsApp, que ele vai te atender. Nem eu acreditava que ele ia me atender. 10 minutos ele respondeu e me disse assim: você procure tal médico essa semana, porque é muito grave o que você tem. E não tem tempo mais. Aí eu fui. Na mesma hora eu saí, ligar para marcar, eu vou lá. Fui andando, correndo, que era tudo na mesma região. Sentei, eu estava chorando muito sozinha. A secretária, acho que ficou muito consternada, falou assim: espera que eu vou falar com ele, eu vou ver se eu te encaixo. Eu não sei o que era pior, eu estava sozinha. Quando eu sentei, ele só olhou para mim, eu esperei fazer todos os atendimentos, sentei, ele olhou para mim e falou assim: olha, se o teu câncer fosse na hipófise, não seria tão pior. Você não tem o que fazer, você vai ter que operar, você não sai da cirurgia, você não me escapa da cirurgia. Nós vamos abrir o teu palato e vamos fazer a cirurgia por aqui. Aí eu fui para casa. Eu não moro em Londrina, eu moro em Açaí. São 50 quilômetros. Se vocês me perguntarem como que eu cheguei em casa, eu não sei. Eu só sei que eu cheguei em casa. Contei para minha família. Aí o médico tinha me pedido: faça baterias de exames, mas eu quero tudo para ontem, tudo para ontem. Eu tinha, graças a Deus, eu tenho a Unimed, só que a Unimed não me serviu para nada. Porque nós estávamos na época da pandemia, então não tinha vaga. Se eu quisesse, tudo que eu quisesse fazer era através do particular. Há um tempo eu estava guardando dinheiro para comprar minha casa. Eu falei: não, é um dinheiro que eu não mexia, mas vai ser esse mesmo. E eu comecei. Era médico, eram os exames, era médico, eram os exames. Quando eu terminei a bateria de exames, a minha irmã mais nova, ela é da área da saúde, ela largou a cidade onde ela morava, em Curitiba, e veio me acompanhar naquele período. Quando eu cheguei, fiz todos os exames, era para marcar a cirurgia.
Aí eu levei, falei, bom, vai esperar. E eu não falei para vocês, eu sou advogada, perdão. Eu tenho uma filha de 12 anos e eu sou separada. Então, eu não pensava em mim, eu pensava na minha pequena. Quando eu cheguei no consultório do médico, entreguei todos os exames, falei para a secretária, acho que ele só vai marcar a cirurgia. Aí ela levou os exames, ela falou assim, o doutor pediu para você esperar. Estava eu e minha irmã. Esperei ele fazer os atendimentos. Quando eu entrei, ele olhou para mim e falou assim, não tem mais o que fazer com você. Eu sinto muito. Onde o tumor está, ele estava encostado, não somente, não tinha mais tomado conta da minha vista esquerda, ele tinha tomado conta de 2 artérias. Então, para fazer a cirurgia, o problema não era só o tumor, o problema era onde ele estava. Então, para fazer a cirurgia, 99,9%, eu morria. Então, ele falou para mim, para minha irmã, eu, como médico, não vou te operar. Acho melhor você esperar só. A minha irmã ficou tão nervosa que ela só falou assim para ele. Eu fiquei em estado de choque. Ela falou assim para ele, doutor, mas... Ele falou, doutor, mas não tem... Ele falou, não. Se vocês quiserem pedir uma segunda opinião, pode pedir. Ela falou, o senhor indica? Ele falou, qualquer pessoa. Ela ficou tão nervosa que ela me largou sentada, ela bateu a porta e saiu correndo, de tão em estado de choque que ela ficou. E eu saí correndo atrás, gente, dela, pelo corredor. E ela não tinha prestado atenção, que ela bateu a porta com tanta força que ela quebrou a porta do consultório do médico. Cheguei em casa com ela, aí eu falei, eu não falava e eu não chorava. A única coisa que eu pensava é o que eu ia fazer com a minha filha. Passado, a minha irmã ficou pensando o que fazer, eu só pensava o que eu tinha que fazer como mãe. E como advogada, como filha. Eu fiz a guarda da minha filha, porque eu sou separada. Eu tinha medo. O pai dela, eu me dou bem, mas ele é uma pessoa que não tinha condições. Eu conversei com a juíza, passei a guarda da minha filha para os meus pais. Organizei a minha vida profissional em pastas. Conversei com todos os meus clientes em 2 semanas. Arrumei o banco. A gente tem essa vida, a gente tem continhas, paguei todas as minhas contas. E preparei no cemitério o meu túmulo. Porque eu sabia que eu não podia deixar isso. Eu sou muito organizada, eu não podia deixar isso para ninguém. Aí a minha irmã falou, não, vamos para São Paulo. Ela encontrou um médico famoso. Vamos tentar. Eu cheguei nesse médico em São Paulo. Eu não queria falar valores, mas é para você, eu vou falar para vocês verem o tamanho, a força de Deus. Esse médico custava a consulta R$2.500. No atendimento maravilhoso, ele só falou assim para mim, você, numa cirurgia, você tem que tentar. Eu sou um médico que honrei e eu estou aqui para salvar vidas. Então, a gente tem que tentar, mas ontem. Só que eu preciso te dizer, se tudo correr bem, você não volta a enxergar. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem, você não pega uma Covid. Porque naquela época você ia para o hospital, você ia para uma consulta, você pegava Covid, muita gente passava, muita gente morria. Então eu não sabia se dentro de um hospital, dentro das consultas, eu ia sobreviver à Covid, não era nem mais só a minha doença. Só que a Unimed em São Paulo não funciona. Esse médico é muito famoso. Ele falou, meus honorários são 200 mil.
você vai ter que pagar mais 50 mil de um aparelho que chama neuronavegador. 250 mil. E o hospital, vamos tentar pela Unimed. A Unimed não quis, não aprovou, porque lá a Unimed é falida. Aí, o orçamento do hospital, 980 mil. Eu não tinha. Esquece. Voltei para casa, desesperada, porque o médico já tinha falado para mim, olha, se tudo correr bem, você não enxerga. Mas aonde está, eu sinto lhe falar que provavelmente, se tudo correr bem, você pode não voltar. Você pode vegetar, ficar sem andar, sem falar, isso se tudo correr bem. Se eu não morrer. Porque aonde estava o tumor? Voltei para casa de São Paulo, que eu não tinha condições, eu não tinha de onde tirar. Eu tinha o dinheiro para pagar os honorários, tá? Porque eu tinha guardado esse dinheiro. Aí eu pensei, aí foi quando eu terminei, comecei a fazer coisas para me despedir, para literalmente cuidar da minha filha. De repente, um próprio médico de São Paulo, sabendo, ele me indicou um outro médico de Curitiba, que viabilizasse a cirurgia, o hospital. Eu fui para Curitiba, uma semana depois. Ele falou as mesmas coisas que o médico de São Paulo falou. Eu sou um médico, vim para salvar vidas, mas realmente a sua situação é 99,9% se correr bem, mas você não vai enxergar, não vai falar, não vai andar, não vai nada. Se você sobreviver. Mas é a única cartada que você tem. Isso era uma quinta-feira. Voltei para casa para me despedir. Ele falou, eu quero te operar na quarta-feira que vem. Eu cheguei em casa na sexta, que foi a quinta-feira, a consulta, vim embora direto de Curitiba. E na sexta-feira, no final da noite, a secretária desse médico me liga, o Dr. Ricardo Ramina. Ele é dono do hospital, lá em Curitiba, inclusive. E ele tinha me dito a mesma coisa, 200 mil dos honorários, 50 mil do aparelho. E eu te ajudo pela Unimed, o hospital. Então, você venha na terça-feira, que na quarta-feira você entra em cirurgia. Na sexta-feira, ele ligou, a secretária liga e diz, não, você não tem tempo mais. O médico pediu para você vir segunda-feira se internar, fazer todos os procedimentos, para terça-feira você operar. Eu tive 2 dias com a minha filha. A Eliane estava junto, no dia que eu me despedi dela, da minha família, para ir fazer cirurgia. E eu não sabia que a cidade pequena, tinha se reunido. Todas as igrejas estavam fazendo relógio de oração. Para vocês verem, eu sou a salvação da intercessão de muita gente orando por mim em relógio de oração. Eles não tinham me contado que estavam todos. A minha igreja que eu frequento, que é metodista, quando eu frequentava lá, e eles fizeram todos relógio de oração para mim. Inclusive no dia, no pós e no próximo dia, no dia que eu saí. Eu me internei, entrei no centro cirúrgico. A cirurgia estava prevista para 4 horas. Ela durou 9 horas. Quando eu saí do centro cirúrgico, meus pais acharam que eu tinha morrido, porque eles não podiam participar, ficaram todos, só foi eu e a minha irmã, e o meu pai dirigindo, me levando até Curitiba. Minha mãe ficou cuidando da minha menina. Eu entrei no centro cirúrgico às 6 da manhã, para preparatório, saí às 4h30, 5 horas da tarde. Fui levada direto. O médico disse, olha, foi um sucesso, porque não teve, não rompeu.
as artérias da cabeça dela. Então, agora é só esperar e ver qual vai ser a reação dela. 24 horas eu não acordava. Os médicos estavam já me preparando para levar, para saber por que eu estava em coma, porque meus sinais vitais estavam normais. Foi quando eu acordei. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui ver é se eu mexia e se eu enxergava. E eu estava enxergando das duas vistas. E meu corpo estava perfeito. Tanto que eles pararam, esperaram, fizeram todos aqueles testes e mandaram eu levar para tomar banho. Eu fui andando tomar banho. No quarto dia, depois da cirurgia, já de internamento, eu fui embora, eu saí do hospital, porque não podia naquela época, Covid, ninguém se mantia dentro do hospital. Para vocês terem uma ideia, meu corte, eu perdi metade dos cabelos daqui para frente. E o corte foi de orelha a orelha. Deus me deixou uma pequena cicatriz, acho que para eu lembrar toda vez o quanto eu sou a sua glória. Mas Deus não terminou aí. Eu andei, eu falei, eu não tive sequela alguma. Sequela nenhuma, pelo contrário, eles refizeram a minha vista como estética. Não imaginavam que eu ia voltar a enxergar. E eu volto. Esse óculos que eu uso hoje, na verdade, é só para auxílio, mas eu já estava cega. Aí eu esperei 10 dias em Curitiba somente. Com 10 dias, eu voltei para casa. Com 7 dias, depois desses 10 dias, eu só esperei 7 dias. Eu voltei a trabalhar. Eu estava dirigindo, todo mundo não entendia. Eu simplesmente fiz como muita gente faz, tampei aqui. E voltei a trabalhar. Mas Deus não parou aí. Eu comentava com a minha amiga assim, Eliane, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Está todo mundo me pagando. Porque eu tinha zerado a minha conta. Quando eu tinha aquele dinheiro que eu estava guardando, ele foi todo para o pagamento da minha cirurgia, do meu tratamento. E eu falava para ela, eu não estou entendendo. Gente que nunca, que era dinheiro perdido. Isso foi em agosto. Eu fiz a cirurgia 18 de agosto. Foi quando eu zerei meu caixa. E eu voltei a trabalhar, começou gente a aparecer, começou gente a pagar, gente que eu não imaginava, vinha, pagava daqui, pagava dali. E eu voltando a guardar meu dinheiro, com aquele meu propósito da minha casa. Quando foi no dia 21 de dezembro, todo o meu dinheiro estava voltado. Todo o meu dinheiro voltou para minha conta. Mas Deus não terminou aí. Eu estava em tratamento ainda, eu não sabia. Eu tinha saído, a gente não sabia se o tumor ia voltar. Aí, a minha filha, por parte do pai dela, tem um tio casado com a irmã com a irmã da avó dela. Essa tia faleceu. E esse tio, ele não tem filhos, eles não tinham herdeiros, não tinha nada. E ele sabia que eu estava nessa luta, sabia, ele gostava, tinha um carinho muito grande por mim, pela minha filha, ainda que a gente tivesse separado. Eu estou falando de uma pessoa que não é sangue. Ele tem valores emocionais, carinhos, mas não era da família. Quando foi em janeiro, passou as festas, janeiro, ele me procurou. E ele disse e fez. Ele falou assim, eu não tenho herdeiros. Eu não tenho para quem dar aquilo que é meu, aquilo que eu tenho. É meu único bem, é a minha casa.
E eu não quero desamparar você e nem sua filha. Você ainda está num tratamento. Eu não vou prejudicar ninguém. Ele passou a casa para o nome da minha filha. Então, Deus me salvou. Deus me devolveu. E Deus me deu muito mais. Ele deu aquilo que para mim não era segurança minha e da minha filha. E até hoje, mesmo nesse agora, em fevereiro eu fiz a última consulta. Eu estou de alta. Então, o que eu queria falar para vocês, se alguém tiver dúvida da existência, dúvida das orações, dúvida da nossa conversa com Deus, não duvidem. Como disse a minha filha, a prova de Deus é a minha vida, sou eu. É a minha mãe, como diz a minha filha. E Deus não me deu só a vida, Ele deu muito mais. Ele me deu oportunidades, Ele me deu segurança. Então, não desistam. Não desistam do nosso Pai, não desistam daquele que a todo momento, bem ou mal, errando, acertando, Ele está com a gente, porque eu não era, gente. A minha amiga sempre falava, porque a minha filha é muito religiosa, e eu era torta. Não vou dizer, eu acreditava em Deus, mas eu não seguia. E a minha amiga falava, eu vou pegar a mãe pela filha. E eu fui pega, mesmo, pela minha filha. Então, não desistam. Ainda que a gente tenha qualquer dificuldade, são coisas da vida, mas Deus nunca nos abandona. Espero poder ter trazido para vocês um pouquinho de acalento da existência dele na vida de qualquer pessoa. E que a gente possa carregar isso como uma verdade única, que Ele existe, Ele está presente e Ele cuida da gente a todo momento. Boa noite para vocês.